Antes de mais nada, eu queria dizer que eu odeio fios. Oi, aqui sou eu. Espero que aí seja você. Eu vou desligar o monitor porque toda hora eu olho pra mim mesmo. Então, hoje eu venho aqui falar de um assunto polêmico. Mas antes eu queria dizer que eu odeio, com todas as minhas forças, fios, cabos, sabe? Me deu na telha de eu gravar um vídeo e demorou cerca de 20 minutos até que eu conseguisse afastar e coisar todos os cabos necessários para que eu conseguisse coisar. Além de que a iluminação do meu quarto é péssima e tem uma luminária atrás dessa câmera que é uma webcam, por sinal. É uma coisa complicada fazer vídeos e olha que eu realmente queria ter um vlog, mas eu acho que não vai acontecer porque não. Mas tá, hoje eu vim falar sobre um assunto que é do meu interesse e é um assunto que eu particularmente entendo razoavelmente bem e eu vim falar sobre literatura gay, homossexual, viado, gay. Parênteses. Com gay eu não me refiro a LGBTHSTYX, não. Estou falando gay pelo senso comum, homem mais homem. Até porque eu acho que eu nunca li um romance lésbico ou qualquer coisa assim. E a minha crítica, o meu comentário hoje vai ser em relação a um lugar comum que muito me irrita, sobre o qual inclusive eu já falei num dia X aqui no blog, que é a questão, duas questões na verdade, né? Primeiro, romance que termina em morte. Eu pensei que isso fosse uma coisa que se estendia apenas aos romances sparkianos da vida, mas não, isso também acontece nos romances homossexuais. Segundo, AIDS. Por que toda história gay tem que ter AIDS no meio? Por partes. Eu vou comentar aqui basicamente 3 livros mais o meu. Pra você que não sabe, eu escrevo romances gays. Pra você que também não sabe, eu tenho um blog que é onde eu escrevo outras coisas um pouco mais curtas do que meus romances e eu vou deixar o link por aqui. Os 3 romances que eu vou citar, ou melhor, os 3 romances que eu vou comentar são Um Estranho Dentro de Mim, do Lu Monier, não sei se é assim que se pronuncia. O Terceiro Travesseiro, do... vou ter que olhar no Google. Nelson Luiz de Carvalho. Brokeback Mountain, famoso, da Anne Proulx. E por último eu vou falar um pouquinho sobre o meu primeiro, né? Não, na verdade não foi o primeiro, mas foi o primeiro oficial. Livro chamado Northbound, que não é assim tão conhecido, mas umas 700 pessoas leram, porque eu coloquei para download no 4Share, lá aparece o número de downloads, então tem mais de 700 downloads. Tá, primeiro eu vou falar de Um Estranho Dentro de Mim. Antes de eu começar, já deixo avisado que eu não consigo fazer nada sem spoiler, então se você não gosta de spoilers, passa pro próximo vídeo, porque esse vai conter bastantes spoilers. Um Fantasma Entre Nós. Um Fantasma Entre Nós eu li... Ai, Natan, não é um Fantasma Entre Nós. Fantasma Entre Nós é um livro meu. Um Estranho Dentro de Mim é um livro que conta a história de um publicitário chamado Bader, que é um nome que eu nunca tinha ouvido falar, com um outro rapaz que, se eu não me engano, se chama Daniel. A história, eu não vou dar tantos spoilers assim, mas a história é de um romance que surge entre os dois, assim, bem por acasos. Tem um acidente em que os dois estão envolvidos, eles se conhecem, começam a se falar, vão fazendo amizade, depois acabam indo pra uma balada juntos e depois o Daniel toma umas e se apaixona pelo Bader. É uma coisa mais ou menos assim. É uma história muito bonita, mas o Bader acaba descobrindo que tem AIDS. E a história se desenrola de acordo com esse acontecimento. Brokeback Mountain, como não sei se todo mundo conhece, mas é um livro, uma história que ficou famosa por ter sido adaptada para o cinema, blá blá blá. É uma história entre entre dois cowboys
Ennis e Jack Twist, que eles se conhecem em 1963, mas o tempo da história lá é um pouco antigo. Quando eles estão... O que eles estão fazendo, gente? Eles estão pastorando nas montanhas do Wyoming. E aí, no meio daquela solidão, daquele frio, aquelas ovelhas e aquelas montanhas, rola uma saliência. E aí a história também é muito bonita, e eles se apaixonam, mas é aquela coisa de amor proibido, porque o Ennis tem filho, tem família, e o Jack tá lá bem de vida, lá 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 lá. E o rolo da história se baseia em... o Jack quer ficar com o Ennis quer ficar com o Jack, mas não pode, porque por causa dessa questão da família, não sei o que. Bom, a terceira história é o Terceiro Travesseiro, que, se eu não estiver muito enganado, eu acho que eu não estou, é uma das mais conhecidas do mundo gay. E o Terceiro Travesseiro é uma coisa interessante, porque o Terceiro Travesseiro é basicamente 50 tons de cinza para gays. É um teor homoerótico altíssimo, até um pouco exagerado, de gosto um pouco duvidoso, e o autor deve ter se masturbado muito enquanto escreveu aquilo, porque tem umas coisas que chega a ser cômico. Por exemplo, vitamina com esperma, pra vocês terem uma ideia. Eu acabei de me lembrar de mais um. Chamou O Segundo Travesseiro, que é de um autor que eu também não me lembro o nome, deixa eu jogar no Google também. Moa Cipriano é o nome do autor. O Segundo Travesseiro não tem nada a ver com o terceiro, é um jogo que ele faz aí com as palavras por causa de uma passagem que tem no livro. Mas O Segundo Travesseiro é sobre um acidente, eu não me lembro muito bem, faz um tempo que eu li. Mas é sobre um cara que conhece um outro cara por causa de um acidente também de ônibus, se eu não me engano. E esse segundo cara perde 2 pessoas nesse acidente, e aí eles começam a se envolver, etc. Porque todas essas histórias têm em comum: alguém morre no final. Quem? O personagem mais importante. Por quê? Meu Deus, por que toda história gay tem que acabar em tragédia? Eu já li outras histórias menores, outros contos, etc. Por quê? Qual que é o sentido de matar as pessoas no final? Eu não consigo conceber essa ideia de que num romance ok, mas num romance gay tem que ter AIDS, tem que ter doença e tem que ter morte. Por quê? A vida gay não se resume a isso. Não quer dizer que você é gay, você vai morrer de AIDS, ou que você vai encontrar um amor e ele vai morrer, ou... Isso é uma coisa que me chateia muito, porque basicamente você lê a primeira página, lê a metade do livro pra saber o que acontece e lê as últimas pra ver quem morre, sabe? E tem o meu livro. É lógico que ninguém morre no final, mas no meu primeiro livro, que foi esse que eu falei, que eu também, assim que eu terminar de revisar, eu vou fazer isso quanto antes. Eu acredito que hoje eu ainda termino de fazer isso. Eu vou deixar um link aqui pra download. Meu primeiro livro é sobre... Engraçado, meu primeiro livro é sobre bullying. Só que eu escrevi esse livro quando essa palavra não tava na moda ainda, então ele é meio que bullying não sendo sobre bullying. Não sei se fez sentido, mas é isso. Não é meu primeiro livro, porque o meu primeiro livro eu escrevi quando eu tinha 13 anos. Se chamava Um Fantasma Entre Nós, que é por isso que eu tô falando isso toda hora. E era uma história bem boba, mas ela tá ali no meu outro quarto manuscrito que eu salvei, eu guardei, na verdade. E é sobre bullying, e é sobre um menino que sofre demais com o bullying, e o sofrimento dele se baseia em ele ser apaixonado pelo bullyingador dele. E a história, tadinho, ele sofre, é triste. Mas ninguém morre no final. E pelas críticas que eu recebi, eu não postei o link pro livro numa comunidade do Orkut que não existe mais. E na época deu muito ibope, eu tinha 16 anos quando eu escrevi. Hoje em dia, revisando, eu vejo que eu escrevi umas coisas meio absurdas, mas deu ibope na época, para 16 anos estava ótimo. E eu recebi muitas críticas boas de pessoas que leram e acharam lindo, e adivinha? Ninguém morreu no final. Não, mentira, morreu, mas não eram os envolvidos no romance, sabe? E eu acho que a história não perde por isso. E eu acho que morte, ok, quando você coloca uma morte no meio da história,
acabou pra sempre, nunca mais, e tem aquela coisa da eternidade que não vai voltar. Mas não, sabe? 1 ou 2, ou de vez em quando, colocar uma mortezinha, que tudo bem. Não é pecado matar seu personagem, mas a partir do momento que isso vira um lugar comum, e é o que aconteceu, não seja esse autor que mata os personagens em todas as histórias. Viu, Nicholas? Não seja esse autor. Porque é chato, todo mundo sabe o que vai acontecer. Não tem surpresa, não tem coisa. E é isso. Se você já leu algum livro gay que eu não tenha lido, por favor, me diga qual é, porque é uma área que me interessa. Se você já leu e se você concorda ou você discorda com isso de que matar os personagens principais de um romance já deu, comente no vídeo, ou comente no blog, ou comente no site, ou comente ou não comente, faça o que você quiser. Quem sou eu pra falar o que você deve fazer ou não? Tem um gato aqui. E é isso. Eu acho que eu volto em breve. Eu tenho umas coisas pra postar, mas eu tenho preguiça e eu tô meio que de férias da vida, então eu tô meio sumido. Mas eu tô vivo e tudo bem agora porque eu escolhi o Scorpion, como diria o PC Siqueira. Então é isso, eu vou deixar um link pra... Eu acho que alguns desses livros que eu falei tem pra vender, outros eu acho que tem pra baixar, mas eu vou dar uma procurada e colocar os links aqui embaixo, em algum lugar. E é isso, não tem muito o que falar hoje, eu volto um dia, não sintam saudades, e é isso. XOXO.